Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. O que fazer para sermos salvos? O texto sobre o qual vamos meditar nos fala o que é preciso fazer para sermos salvos, conforme podemos ler em Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, que eu passo a ler agora. Ouçamos o que Paulo escreve, o apóstolo Paulo. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Paulo está com um grupo de judeus cristãos que defende a observação da lei, os 10 mandamentos, e muitos outros costumes, como comer apenas alimentos puros, oferecer sacrifício a Deus para o perdão dos pecados e serem circuncidados, isto para alcançar a salvação. Para esses judeus, Paulo diz: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque não conseguimos seguir todas as regras, porque a lei, ela nos mostra que somos pecadores. Porque não podemos, com nossas ações, nos justificar, nós mesmos dizer nós já estamos salvos. Nós não podemos nos justificar diante de Deus, como por exemplo, Deus nos deu os mandamentos para termos um bom relacionamento entre nós, irmãos e irmãs, e para sabermos o que Ele, Deus, quer de nós. Só que não nos salvam, porque quando passamos a entender os mandamentos, descobrimos que somos pecadores. Por quê? Porque não conseguimos viver o que os mandamentos nos ensinam. E se a gente não vive, a gente está errado. Por isso, Paulo diz que ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Só que, com isso, Paulo não está dizendo que devemos deixar os mandamentos de lado. Não é isso. Os mandamentos foram dados por Deus
porque eles nos ajudam a termos entre nós uma boa convivência e termos um relacionamento com Deus e entender o que Deus quer. Então, os mandamentos precisam ser guardados, sim, mas não salvam. Diante disso, perguntamos: o que devemos fazer então para sermos salvos? Paulo nos responde. Ele diz: somos aceitos por Deus, ou somos salvos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Somente a fé em Jesus é que salva, é que nos salva, porque Jesus é o único caminho para sermos aceitos por Deus. Ele é o cumprimento de toda a lei e é o nosso único Senhor e Salvador. A fé em Jesus Cristo é então o único caminho que nos leva à presença de Deus e nos ajuda a colocarmos toda a nossa vida diante dele. A fé nos leva a termos conhecimento da vontade de Deus e como agir entre nós. Nos leva a dependermos de Deus em todos os momentos de nossa vida. A ver a imagem de Deus em cada pessoa, a nos jogarmos nos braços de Deus, ter esperança em Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único caminho para sermos aceitos por Deus, porque ao crermos em Jesus, passamos a viver para Deus e sermos declarados justificados por Deus, apesar dos nossos pecados. Por isso, a fé não pode ser uma fé vaga e incerta, mas deve ser uma fé fundamentada em Cristo, o Filho de Deus, que nos ama diariamente. Não é somente a fé, não é somente um ato de crer para ser salvo, não. Mas é um estilo de vida contínuo em que cremos e dependemos diariamente de Cristo, reconhecendo que somente Ele, Cristo, pode nos trazer a salvação e mais nada e ninguém. Esta fé, meu amigo e amiga, é que nos salva, porque passamos a ser parte de Cristo, de forma que morremos e ressuscitamos com Ele. Estamos unidos com Cristo, tanto na morte como na vida, nós passamos a ser corpo de Cristo. E assim, morremos e ressuscitamos em Cristo quando abandonamos os nossos interesses, nossa autoconfiança, nosso egoísmo e passamos a nos envolver com Cristo e sua missão, de forma que Ele cresça e nós vamos diminuindo. Se morremos e ressuscitamos com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, então não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive dentro de nós. Olha que coisa bonita. Eu, você, nós, não somos nós, é Cristo que vive dentro de nós, por meio do seu Santo Espírito, dando-nos uma nova identidade. Por isso, não somos nós que tomamos as decisões, mas é Cristo que está tomando as decisões. Não somos nós que estamos ajudando, mas é Cristo que está ajudando. Não somos nós que estamos abraçando, consolando, orientando alguém, mas é Cristo que está fazendo isto
por meio de nós. Nós somos, digamos assim, Cristo está nos usando para agir. Nós não somos agora mais o centro das atenções, mas Cristo. A nossa vida não deve mais girar em torno de nossos pensamentos, ideias ou desejos, mas girar em torno de Cristo e da sua vontade e palavra. Cristo passa a ser a fonte de nosso poder e esperança, a fonte da nossa vida, para termos uma vida que agrada a Deus. Passamos a viver para Cristo, com a missão de anunciar a sua mensagem para construir e reconstruir vidas onde não estão sendo mais cuidadas. Com Cristo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, a fé, o domínio próprio, que são os frutos do Espírito, começam a se manifestar por meio de nós. Então, Cristo vive em nós, que bom, porque Ele escolheu, e Ele escolheu porque Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele se deu na cruz por cada um de nós, de forma íntima e bem pessoal, tornando-se assim a motivação e o sentido de nossa fé nele. Por isso, vivemos para Cristo, vivemos por Cristo e vivemos com Cristo em cada momento da nossa vida. Vivamos então uma vida de fé, de dependência e gratidão por todo o amor que Cristo tem por nós, porque somente a fé em Jesus Cristo é que nos salva. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar seu comentário, pode compartilhar a mensagem com quem você quiser. Volto a dizer que eu tenho o meu canal do YouTube. Se você quiser se inscrever, você é cordialmente convidado. E eu desejo que você e sua família tenham uma abençoada semana e que a gente possa exercitar ou então parar um pouquinho e refletir. Como é isso, né? Cristo está em mim, não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive por meio de nós. Que bom que a gente possa botar isso em prática durante a semana. E voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!